a Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, haja terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil. E eu sou a Milena Matias. E esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. O que seria de você sem mim? Você não está entendendo o que eu estou dizendo, você está louca, você que está exagerando. Essas são frases que algumas vezes as pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista usam. E para lidar com esse comportamento narcisista, né, com pessoas que têm esse transtorno de personalidade, haja terapia. Com toda certeza, não é? Nós vamos precisar muitas vezes fazer terapia para poder aprender a lidar com essas pessoas, ou também, se você, né, se identifica, tem identificado, talvez é importante buscar um profissional que te avalie e que feche esse diagnóstico em você, ou para que você também entenda que não, que esse não é um diagnóstico seu e que tá tudo bem, não é somente alguns ajustes que precisam ser feitos aí na sua vida. Então eu sei que tem muita especulação sobre esse assunto, não é, Karina? A gente viu muita coisa na internet e também tem muita coisa que é senso comum e que não é baseado, né, no DSM, não é baseado na ciência de forma geral. Então, o episódio de hoje é para tirar essas dúvidas suas que talvez possam estar surgindo, não é? Eu tenho percebido algumas coisas diferentes no meu parceiro, na minha mãe, no meu pai, e eu não consigo identificar o que é, por que essa pessoa é assim. Então, esse episódio é para isso, para te ajudar a tirar essa dúvida. Provavelmente, se você esse tema te chamou a atenção, é porque talvez você já tenha alguma desconfiança de alguém, não é, Karina? Provavelmente, porque as pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista, geralmente, né, para não dizer quase sempre, elas tendem a incomodar muito o outro, né? Porque assim, é uma personalidade difícil de lidar, né? Porque elas têm geralmente um padrão de grandiosidade, né? Então elas acham que elas são melhores, né? Que elas que estão sempre certas, que você está sempre errado. Né? Muitas vezes elas tentam diminuir tua autoestima para que a autoestima delas aumente, né? Então, assim, são características que geralmente incomodam muito quem vive próximo, né? Então, quem vive próximo quase sempre tem sua autoestima diminuída por conta dessa pessoa, fica insegura, né? Fica com uma série de questões porque a pessoa com transtorno de personalidade narcisista tem essa característica de tipo, eu sou melhor e você não é tão bom quanto eu, né? E põe a outra pessoa para baixo. Uhum. Isso é extremamente desconfortável para quem convive com essa pessoa. Sim, e além de ser desconfortável, a gente precisa dizer que isso torna as relações, às vezes tóxicas, não é? E as relações não ficam saudáveis, porque se você não sabe entender e compreender esse comportamento, isso vai te diminuindo ao ponto de que você às vezes entra, não é? Também em alguma questão de saúde mental por conta dessa relação que você está estabelecendo ali. E é importante pensar também que às vezes não é essa grandiosidade toda da pessoa narcisista não está só no comportamento em si, onde você pode ver, está também nas falas. Não é por quê? Porque está no pensamento, está lá dentro da fantasia, não está na realidade, mas a pessoa se vê como algo nesse sentido, né, de grandiosidade e tudo mais. Então, não é só comportamental também, tá presente na cognição e na fantasia dessa pessoa, essa grandiosidade toda. Não é, Karina? Exatamente. E aí, eu e a Mi falou no comecinho que a gente deu uma procurada em sites, enfim, daí tem bastante coisa, assim, que muito senso comum, como a Mi pontuou, né, e aí a gente pegou o nosso DSM, né, a gente leu, e aí colocou as características, né, segundo o DSM, quem não sabe, o DSM é o nosso manual diagnóstico, né, o manual diagnóstico do psicólogo, extremamente científico, Uhum. tá? Então, assim, nós pegamos essas características, né, colocamos de uma forma que seja que qualquer pessoa ouvindo entenda mais ou menos como é. Óbvio que você não vai diagnosticar, porque quem, né, para diagnosticar tem que ser um psicólogo, psiquiatra, enfim, né? Então, mas para você entender de tipo, acho que não tá legal esse comportamento. Acho que essa pessoa pode ter esse transtorno de personalidade.
tá? Uhum. Então, a gente pegou algumas características, as características conforme o nosso DSM, e vamos trazer uma por uma para você. Então, vai anotando aí, vai vendo, tipo, acho que isso daqui faz sentido, acho que isso daqui não faz tanto sentido, tá? E Uhum. vai dando uma olhadinha. E a primeira característica é, que é da pessoa que tem alteração de personalidade narcisista é um padrão difuso de grandiosidade. Ou seja, né, a pessoa acredita que ela é melhor do que as outras. Né? Então, um Uhum. senso de perfeição. Né? Eu sou perfeito, os outros são imperfeitos. Uhum. Né? E isso está presente em vários contextos. Tá? Quando a gente fala de transtorno de personalidade, de modo geral, é uma característica que está presente em vários contextos. Não é no contexto específico a pessoa é assim só no relacionamento. Não, a pessoa é assim no relacionamento amoroso, é assim no relacionamento com amigos, é assim no trabalho, é assim, né? É presente em vários contextos. Então, esse padrão de falta de empatia, né, de acreditar que é melhor do que as outras pessoas, essa questão de grandiosidade, né? A pessoa que tem, vou usar um termo meio popular, tem o ego inflado, né? Então, que as pessoas se acham superiores às outras é uma das principais características da pessoa que tem esse tipo de personalidade. Uhum. O que é importante, eu acho que também a gente falar que, às vezes, a pessoa ela tem traços desse transtorno, mas isso não Uhum, fecha um diagnóstico, entende? Então, não tente diagnosticar ninguém com essas dicas que a gente está dando aqui, essas características, porque são traços. Não é? A gente está trazendo alguns traços e não todos os traços, entende? Então, é uhum, apenas alguns traços. Então, é isso mesmo. E também, complementando o que a Karina falou, né, esse padrão difuso é, de grandiosidade, a pessoa ela tem certeza que ela precisa ser admirada, não é? Então, é muito assim, nossa, mas tal pessoa, né, não me elogiou hoje, não é? E eu tô com um casaco novo. Tá, mas por que que teu colega de trabalho tinha que ter elogiado mesmo você? Não é? Por que que teu filho tinha que ter te elogiado? Por que que, entende então que é uma necessidade de ser admirada? É claro que nós gostamos de ser admirados, mas isso é como se fosse algo impositivo. Você tem que fazer isso para mim, entende? Porque uhum, você tem a obrigação, você me deve, entende? Ou se você uhum. não me admirou, você me deve desculpas. Você entende, então, como é algo muito mais impositivo, imperativo em cima do outro, do que algo só, fiquei chateado porque meu parceiro não prestou atenção no meu corte de cabelo? Não. O narcisista, ele vai impor isso pro outro, entende? Ele não vai ser aquela pessoa que fica chateada. Ele vai ser aquela pessoa que fica chateada, mas ele já dá uma exigida no outro. Ele vai pontuar isso, não é? E eu acho que é isso que vai pesando nessas relações, não é, Karina? Uhum, exatamente, Mi. E tem o próximo ponto, que que a pessoa geralmente que tem esse transtorno está preocupada com, ou esse traço de personalidade, está preocupada com fantasias de sucesso, poder, brilho, beleza, amor ideal. Ou seja, né? Essa pessoa, muitas vezes, ela é extremamente arrogante, né? E pretensiosa, né? Ou seja, tipo, eu sou muito bonita, minha conquista é melhor do que a tua, né? Eu comprei um carro, a Mi comprou um carro exatamente igual. Mas o meu tem, sei lá, uma coisinha e por conta disso meu carro é melhor do que o teu, Uhum, né? Eu às vezes diminuindo a conquista do outro, né? Tipo assim, não, uhum, no teu carro não tem isso, Mi, no meu tem. Então, o meu uhum. carro é melhor do que o teu carro não é tão bom quanto o meu, E né? Essa também cara, o pode falar. narcisista, ele sempre vai se esforçar para ter o melhor mesmo, não é? E, mesmo que não esteja nas finanças dele, às vezes ele corre o risco de se envolver em dívidas para manter esse padrão que ele quer alcançar. E ele já tenta viver de acordo sem, às vezes, as finanças acompanharem isso, não é? Então ele quer ter o melhor mesmo que ele não tenha condições, não é, Karina? Isso, então as pessoas com essas características, né, do transtorno de personalidade narcisista, geralmente elas nem têm, às vezes, os recursos, como a Mi falou, né, mas fingem que têm, né, para mostrar-se ali que são superiores de alguma forma, não, ou que tem mais, ou que conseguem. Enfim, outra questão é das pessoas com esse transtorno, elas acreditam serem especiais, né? Que é o nosso terceiro ponto. Ou seja,
elas não têm dúvida, né, geralmente, que elas são especiais, que elas são mais importantes, né? Que ela, em relação a outra pessoa, ela sempre vai ser mais importante porque ela é especial de alguma forma, né? Então, elas creem que são superiores, né? Que são únicas, né? E se reconhecem assim, e você não vai dizer para ela que ela não é, e ela vai acreditar. Ela sempre vai acreditar que ela é sim especial, que ela é sim mais importante, né, Mi? E é interessante que elas comparam a jornada delas, por exemplo, sempre aos famosos, não é? A vida Uhum. delas, as condições dela, ou os dons dela, aos dos famosos, não é? Então, tipo assim, como se fosse já algo, né? Já estou no mesmo nível que ele, não é? Sim. Ou que ela, enfim. As pessoas, eles têm certeza que eles são superiores, não é? Especiais, únicas, enfim. E eles ainda, por eles ter essa certeza, é tão óbvio para essa pessoa que o quê? Que os outros devem entender isso e ver o quanto ela é assim. Entende? Como se os outros devessem esse olhar, não é? E perceber isso. Como assim? Tá tão óbvio, como é que ninguém percebe, não é? Então os outros me devem favores, me devem admiração, me devem amor, me devem fazer, tipo, sei lá, servir mesmo, né, essa pessoa de alguma forma. Então fica sempre parece que essa pessoa está sempre, os outros estão sempre devendo algo para essa pessoa, o que é triste e pesado, não é? Exatamente isso. O que faz, né, mais no finalzinho a gente vai falar mais um pouquinho, Uhum. o que faz essas pessoas geralmente não procurarem terapia, não procurarem tratamento de alguma forma, né? Porque como é um transtorno de personalidade, elas são assim, né? Assim, no sentido que, tipo, elas acreditam realmente que elas são especiais, elas acreditam realmente que elas são mais importantes, né? Então fica muito difícil delas irem atrás de algum tratamento por esse motivo, né? Porque, tipo, não, eu sou especial mesmo, Uhum. né? Eu tô certa, e as pessoas que estão erradas. E elas daí acabam demandando também outra característica, é essa demanda excessiva de admiração. Não é como Uhum. assim você não está me admirando se eu sou única e perfeita? Não é? Você não está me admirando, não está gostando do meu trabalho, por exemplo, ou das minhas meus atos de serviços para você, não é? Então, as pessoas ficam em falta, não é? E é importante perceber, tá? Que isso causa sofrimento nessa pessoa, tá? Não Sim, só em quem é exigido, mas causa sofrimento porque ela acredita naquilo. A partir do momento que eu acredito em algo, eu sofro por aquela coisa, caso aquilo não aconteça, entende? É igual aquele livro, né? E a gente já falou sobre isso também em um episódio. Não acredite em tudo que você sente, não é? Então, acho que é um clique, assim, pra gente desconfiar de algumas coisas que a gente sente com tanta verdade. Não é, às vezes, pra desconfiar um pouco e falar, opa, será que é isso mesmo? Não é, não, é isso, ok. Não é. Então, pra gente poder observar melhor, não é? Porque nem tudo que a gente sente é verdade. Então, se eu me sinto única, eu sinto que todo mundo me deve admiração. Peraí, será que isso é verdade? Todo mundo? Não é? Ah, é interessante ter admiração das pessoas que a gente ama, não é? Mas será que todo momento elas precisam estar te exaltando? exatamente isso, né? E por terem essa ideia de que são importantes, enfim, elas, mais importantes no caso, elas acabam também querendo ser geralmente atendidas pelas pessoas que elas consideram melhores, né? Elas acabam querendo a ser vista com pessoas que são, tipo, por elas consideradas Uhum, muito boas, né? Então, elas acabam também querendo esse grupo e essas relações nesse modo de funcionamento, né? Tipo, não, eu quero ser atendida pelo melhor médico, não, eu não uhum, aceito ser atendida por um residente, por exemplo, uhum. né? E ter esse padrão, tipo, não, tem que ser o melhor advogado, tem que ser para me atender, não pode ser qualquer cabeleireiro, tem que ser o melhor cabeleireiro do salão, Uhum. né? E lembrando que esse transtorno ele não alcança só pessoas ricas, não é? Então Sim, imagina o que acontece com a pessoa que não tem condições financeiras e tem esse transtorno, não é? Então, assim, ela vai acabar gastando mais do que ela pode para manter esse padrão que ela acha que ela merece.
entende? E Uhum. tudo bem a gente ter um senso de merecimento, mas o que acontece é por que que eu desmereço os outros? Não é aí é que tá o problema. Eu posso ter um senso de merecimento. Poxa, eu acho que eu mereço ir no melhor médico que tem na minha cidade. Ou, não. Às vezes, para essa pessoa, não presta os médicos que tem na cidade dela. Ela tem que ir para onde? Para outro lugar para consultar no médico. E às vezes ela não tem essa condição. É diferente quando você tem essa condição e até você vai, não é? Então ela desmerece todos os outros. Não, olha, tem médicos bons na minha cidade, mas me indicaram numa outra cidade. Eu vou. Ok, tudo certo nesse caso. Uhum. Exatamente, né, então acaba, como a Mi pontuou, acaba gerando sim um sofrimento para essa pessoa, né, apesar delas não demonstrarem nesse ponto, né, que é uma característica, acaba gerando um certo sofrimento, né, e um dos motivos é porque elas não vão ser, elas nunca vão ser admiradas o tanto que ela acredita que deve ser, né? Então ela nunca vai ter essa tipo, não, né? Sempre vai ter esse buraquinho ali, tipo, não, eu não fui admirado tanto que eu podia ser admirada, né? A pessoa não valorizou o tanto que deveria me valorizar, né? E às vezes são pessoas que têm um autoestima que é frágil, né? Com toda Porque certeza. precisa que as pessoas estejam, tipo, constantemente elogiando, constantemente reforçando suas atitudes, constantemente, tipo, não, você foi boa nisso, você fez isso certo, você isso faz com que a autoestima dessa pessoa seja muito frágil, porque depende muito do reconhecimento das pessoas ao redor, e nem Ela sempre terceiriza a autoestima, não é? exatamente isso. Ela terceiriza essa autoestima. E é importante a gente perceber que tudo isso, não é, acontece quando a pessoa não é admirada. Isso desestabiliza o sistema dessa pessoa, não é? O não ser admirada. Agora pensa quando essa pessoa é hostilizada ou quando essa pessoa às vezes recebe uma crítica ou até mesmo um feedback negativo, como não fica essa pessoa? Desestabiliza muito mais. Se só a falta de admiração já desestabiliza, imagina então um feedback negativo. Ela não sabe receber esse feedback negativo. Uhum. Aquilo vai ser o fim, ela vai entrar provavelmente em crise nesse momento. Tá? Então é preciso observar. Essas pessoas não gostam de receber não, elas não gostam de receber um feedback negativo, e isso acaba desestabilizando todo um sistema. Exatamente isso. Que aí entra, no nosso próximo ponto, que é apresentar um sentimento de possuir direitos, né, e quando fala possuir direitos, é no caso de acreditar que tem mais direitos do que as outras pessoas, né, Uhum, as outras pessoas podem receber um feedback negativo, como a Mi falou, mas ela não pode, né, uhum, as pessoas, podem receber uma crítica, mas ela não pode, porque ela é perfeita, uhum. né, como é que ela recebe uma crítica, como é que ela recebe um feedback que é negativo? Né? Isso desestabiliza essa pessoa completamente, porque vai completamente contra aquilo que ela acredita, né? Tipo, não, mas como essa pessoa tá me criticando, né? Não tem, ela não pode me criticar, né? Porque eu tô certa, ela que tá errada, né? E isso gera um desconforto muito grande, porque são pessoas que geralmente não sabem lidar com críticas, né? Tem essa dificuldade muito grande de aceitar o não, como a Mi falou, né? De aceitar que não são boas em tudo, né? De receber um feedback negativo, porque acreditam que tem mais direitos do que as outras pessoas. É o famoso um peso, duas medidas, né? Só que nesse caso ela vai para o lado que ela é sempre mais importante e as outras pessoas menos importantes. Então, portanto, elas têm mais direitos, as outras pessoas menos direitos. E é importante perceber que essas pessoas elas têm uma lábia para seduzir e Ah, conseguir esses elogios, entende? Então ela às vezes bajula você, só dá uma bajuladinha assim, joga um charme para que ela seja assim, né, elogiada, desejada de alguma forma, e isso continue a alimentar aquela autoestima que está muito deficitária, não é, Karina? exatamente isso. Que é justamente explorar as relações interpessoais, né? São Uhum, pessoas que se aproveitam, né? Vou usar até uma palavra mais simples de entender, que se aproveitam do outro, né? uhum, Tiram vantagem das outras pessoas para o próprio fim. Né? uhum, Então, assim, conseguem dar lábio, igual a me falou, né? São pessoas uhum, geralmente que têm um discurso muito bom,
né? Tem uma comunicação muito boa, e aí usa desse poder de persuasão para fazer com que as pessoas façam o que ela quer, né? Para atingir seus próprios fins, e elas acabam usando muito as outras pessoas, né? Como ferramentinhas mesmo, né? De É. tipo, pode falar. Não, e também assim, né? As amizades são exploradas não só são exploradas e mantidas. Elas são Uhum, exploradas até quando dá para essa pessoa, quando é viável para essa pessoa ainda estar alimentando algo, está auxiliando ela em algo. A partir do uhum, momento que ela não está mais sendo auxiliada, ou que a pessoa para de ficar, né, bajulando ela, elogiando, ou servindo de alguma forma, não é que está dando rendimento financeiro ou rendimento afetivo, alguma coisa assim, uhum, ela simplesmente se afasta e abandona aquela uhum, amizade. Entende? É como se as amizades fossem descartáveis ou as relações fossem descartáveis. Isso também uhum, vai para o relacionamento afetivo, não é? Então, as relações são muito descartáveis para essas pessoas, não é? Por conta dessa exploração. Eu exploro, 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 uma hora eu canso e paro. Ou eu ainda faço esse movimento de não, por exemplo, não querer mais amizade, eu paro, ou a pessoa cansa, não é? Fica entre esses dois lados ali nessa situação. uhum, exatamente. E aí, o que faz ser tão simples, digamos assim, para essas pessoas ter esse comportamento de usar as outras é por uma das características que é uma carência de empatia, Uhum, né? Essa dificuldade em se pôr no lugar da outra pessoa, essa responsabilidade afetiva, né? São pessoas geralmente que têm uma irresponsabilidade afetiva assim muito grande, com toda né? Então certeza. não se importam se elas estão magoando a pessoa para conseguir alguma coisa que para elas é importante, né? Uhum, Então elas têm essa pouquíssima empatia geralmente, né? Elas têm dificuldade em reconhecer os sentimentos das outras pessoas, né? A necessidade dos outros. Elas podem até reconhecer, né, o sentimento, a necessidade em alguns pontos, mas às vezes não fazem nada, né, para isso ou acabam usando disso em seu favor. Então elas têm essa dificuldade em se pôr no lugar da outra pessoa. e isso vai se intensificando a partir da fase adulta também, não é? Uhum, Então, às vezes não é tão intenso isso já nas primeiras fases da vida, mas na vida adulta isso se intensifica de uma forma bem importante, assim, que a gente consegue ver de longe essa falta de empatia, não é? E porque falta empatia, porque a pessoa ela tá buscando só elogios para ela, porque ela explora amizades. O que que ela vê? Ela se vê sempre como merecedora das coisas mais que os outros. E esse olhar faz com que ela se torne invejosa nas relações com os outros. Ela uhum, acredita que também os outros a invejam a todo tempo, não é? Então uhum, ela sempre supõe que e todo mundo, né, estão preocupados com o bem-estar dela. Então, se ela compra o carro novo, aí a pessoa não me olhou hoje, então é porque ela tá com inveja do meu carro novo. E não, nem sempre é uhum. isso. Às vezes a pessoa não olhou porque ela estava num dia corrido, entende? O mundo não gira, não é, em torno de você. E essa pessoa, ela tem quase certeza que o mundo gira em torno dela, não é? Isso é verdade. Uhum. Né? Se tem umas pessoas que acreditam que o mundo gira em torno delas, são as pessoas com transtorno de personalidade narcisista, né? Tipo, giram em torno de mim. Tenho certeza absoluta que giram, né? E não, né? E Não giram, quando mas não gira, não é? Parece que o mundo saiu de órbita daí. Não pode, não é? Porque é um absurdo isso. sim, porque bate de frente com o que essa pessoa acredita, Uhum, tá? Porque essas características que eu e a Mi temos, assim, parece muito, tipo, mas para ela é verdade, né? É uhum, verdade que elas são superiores, é verdade que as outras pessoas não têm os mesmos direitos que ela, é verdade que ela sempre é melhor do que os outros. Para ela, geralmente é algo que é uma verdade absoluta, uhum, né? E quando vem alguém e diz, tipo, não, isso não é verdade absoluta. Aí o que, que elas falam é porque a pessoa é invejosa, né? A uhum, pessoa não reconheceu que eu sou melhor porque ela tem inveja de mim. Não reconheceu que meu carro é melhor porque ela tem inveja de mim, né? Não reconhece que eu sou mais bonita. Por quê? Porque é invejosa, né? As pessoas se criticam de alguma forma a ela porque tem inveja dela e não porque ela não é tão boa quanto acha.
É isso mesmo. Então, assim, essa pessoa também, ela minimiza a dor do outro, né? Lembra pela causa da falta de empatia que a gente falou ali? Então, ela minimiza a dor do outro, não é? Ela diminui as preocupações do outro. Ai, tá, Uhum. vamos falar disso, vamos falar do carro que eu vou comprar mês que vem, ou do celular que eu comprei, não é? Vamos falar da minha casa, do móvel novo que eu comprei. Ai, mas eu tô com um problema, assim, assim. Não, não. É o meu, entende? Não. E ainda, quando ela vai relatar isso pro outro, ela relata assim: hoje estava falando da minha, sei lá, da minha televisão nova, e a pessoa estava querendo falar do problema dela. Ai, não vejo, não presta atenção no que eu tô falando, não dá o valor para minhas coisas. Entende? Como se, tipo, se o dela fosse falar da conquista dela fosse muito mais relevante do que a dor do outro, não é? Ela minimiza isso. E então isso é bem complexo, não é, Karina? Exatamente. Uma dificuldade, né, de ouvir, assim, Uhum, né, ah, não, outra pessoa também tem problemas, a vida da outra pessoa também é importante. Não, né, geralmente elas não têm essa visão, assim. uhum, O que traz muito prejuízo tanto para ela, né, de forma geral, porque as relações de pessoas com esse transtorno de personalidade são, né, limitadas ali, porque a maioria das pessoas não consegue ficar muito tempo próximo de alguém assim, né? uhum, Quem consegue ficar próximo de alguém que é extremamente arrogante, né? Que só se preocupa com ele mesmo, que uhum, acredita que tem mais direitos, que geralmente te diminui para poder se engrandecer, né? Então é uhum, muito difícil de manter uma relação com alguém assim. uhum. E pode falar. E aí até, né, um exemplo bem comum dessas pessoas, elas acabam, né, Uhum, é, também trabalhando a questão da estupidez, da grosseria, não é? Com as uhum, pessoas que servem ela. Isso acontece muito, né? De a pessoa vai ser estúpida com. Ou, às vezes o garçom tá aprendendo a função ali e ela foi um uhum, pouquinho ele foi um pouquinho desajeitado, e como é estúpido, como é grosseiro, como é isso. E leva assim para um lado totalmente pessoal com ele, não é? Ou com ela, enfim. E acaba também tendo essas atitudes arrogantes com essas pessoas que estão numa posição de servirem ali em um determinado momento, não é? Seja servir uma água, ou né, uma bebida, ou até mesmo um prato, alguma coisa assim. Então é bem importante a gente observar isso, que isso também é frequente, não é? exatamente isso, Mina. Essa questão de se colocar acima das outras pessoas. Então, é isso, assim. Há outras coisas, não é? A gente tem muito outras características para falar para vocês. Tem outro tema que eu acho que é muito importante a gente trazer aqui também, Karina, que é voltado para as mães narcisistas, não é? Ah, aham. Porque nesses movimentos a gente pode observar também que a gente vai vendo essas características, mas às vezes tem algumas características que elas são presentes nas mães, assim, mais específicas. E se vocês gostarem desse tema, não é? A gente Uhum. pode trazer, não é, o tema mais voltado para as mães. O que que você acha, Karina? Você acha que é possível? Eu acho super válido, porque até tem, vou falar bem rapidinho, mas tem até alguns pacientes que eu e a Mi estava conversando que já Uhum, mandaram pra gente. Eu acho que tem a chance da minha mãe ser narcisista. O que, que você acha? Né? uhum, Então, é um, é um tema que eu acho que seria super legal da gente falar. Então, se vocês quiserem, uhum. né, a gente tenta fazer um pouquinho sobre o tema, porque são mães geralmente que trazem muitos prejuízos para a vida do filho, né? Imagina ter uma mãe narcisista, o quanto difícil não deve ser. Sim, com toda certeza, não é o desafio que é, né? O quanto de dor que causa para esse filho também, né? E o quanto isso afeta a vida desse filho. Qualquer pessoa que você se relacione, né, que seja narcisista, vai trazer sofrimento para você, com toda certeza. Né? Você vai ter que Exa aprender a lidar com esses desafios. E a pessoa também vai precisar de tratamento, não é? Por quê? Porque às vezes essas pessoas também, elas acham, ai, vocês têm que entender que eu tenho transtorno de personalidade narcisista. Ok, nós entendemos, mas você precisa de tratamento. Não é só todo mundo entende e eu sou assim porque eu sou assim. Não, opa, tem tratamento. Vamos fazer um acompanhamento. É preciso observar isso, não é, Karina? E só pontuando, né, se você identificou que alguém próximo de você, ou mãe, ou familiar, ou amigo, pode ter esse transtorno de personalidade,
tá? Você não vai diagnosticar a pessoa porque não é tua função, né? A menos que você trabalhe na área, né? Então, se for o caso, dá um toque para essa pessoa procurar terapia, né? Ou alguma coisa assim, né? Porque aí também não dá para você chegar e falar, então, eu vi um podcast, eu acho que você tem esse É transtorno, muito porque indelicado, não é? não é legal fazer isso, não é correto, tá bom? É mais para você, tipo, ter essa noção, tipo, não, pode ser que isso aconteça, né? E te ajudar de alguma forma, ok? É isso mesmo. Então, não é, para lidar com o transtorno de personalidade narcisista ou com traços desse transtorno, haja terapia, não é, Karina? Haja terapia. E como que a gente faz para te encontrar, não é? Caso a gente queira trocar uma mensagem com você, onde a gente se Uhum. encontra? Vocês me encontram no carinabrasil.psi, e lá vocês podem mandar mensagem, pedir um tema de podcast, que a gente vai ficar muito feliz em fazer um podcast especial para você. E, Mi, se quiserem te encontrar, onde é que te encontram? Me encontram no Milena Matias, Milena com Y e Matias com dois Is. É isso então. Até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Tchau.